Bom dia, queridos amigos. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Bom dia, Orson. Seja bem-vindo à nossa live. Bom dia, meu caro Osmar. Bom dia, amigos de Sorocaba, do Irmã Francisca. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Eu já estive aí presencialmente, mas hoje virtualmente. É uma alegria muito grande. Muito obrigado pela honra. Nós te agradecemos a oportunidade, né, de estarmos novamente nos reunindo de forma virtual. Você que tem trabalhado aí incansavelmente na divulgação doutrinária, né? Para quem não conhece, nosso companheiro Orson Peter Carrara, de Matão, na verdade, ele é Mineiros do Tietê, né? Mas trabalhando em Matão há muito tempo, com vários livros publicados, trabalhando na Revista Internacional de Espiritismo, enfim. Pode falar um pouquinho aí rapidamente dos seus livros, do seu trabalho, Orson? Oi, Osmar. Eu sou de Mineiros do Tietê, como você disse, moro em Matão há 20 anos, sou de família espírita, tenho 21 livros publicados. Desses 21, quer dizer, 20 publicados e um no prelo. Então, estamos aí com um trabalho intenso, a virtualidade multiplicou o trabalho, né? O meu canal de YouTube reúne muitas entrevistas, reúne muito acervo com reportagem, palestras, entrevistas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. A virtualidade nos trouxe um novo momento, né, Osmar? Nos Sim, possibilitou abrir uma nova frente de trabalho. A gente fica muito feliz porque evita o desgaste, os custos das viagens, facilitou tudo. sim. Por outro lado, as pessoas também sentem falta um pouquinho daquele contato, né, da presença física, daquele passe, vamos dizer assim, físico, né? É, a gente sente falta realmente, porque a convivência espírita, a confraternização, o aperto de mãos, o abraço, a convivência, as conversas, isso faz falta realmente, Osmar. Faz Tá falta certo. porque somos humanos e precisamos muito uns dos outros, né? Você vai falar para nós o auxílio virá, né? E você vai abrir um momentinho para o pessoal fazer comentários. Sim, possivelmente ao final nós vamos abrir aqui um espaço para a participação do público. Eu gosto dessa interação porque ela é muito saudável para todos nós, né? Para mim, que falo, e para os ouvintes também, ela propicia momentos muito especiais. Tá certo. Então, vamos iniciar com a nossa prece primeiro, né? Nossa prece inicial, convidando aí o Orso, todos os companheiros que nos acompanham, né? Através do Facebook da nossa Casa Espírita, Irmã Francisca, a agora unirmos os nossos pensamentos em prece, rogando aos bons espíritos, mais uma vez, que estejam conosco e possam nos inspirar a todos, nos envolver, inspirando nosso companheiro Orson, para que possamos ter nesses momentos reflexões importantes acerca da nossa realidade espiritual e assim recebemos também todo o amparo, assistência e inspiração da espiritualidade. Que possamos ter nos próximos momentos aprendizagem, reflexões e todas as bênçãos que recebemos do alto. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é uma honra muito grande estar aqui. A divulgação espírita nos enche o coração de entusiasmo. O Osmar bem sabe disso, ele também atua na divulgação e nos propicia verdadeiro alimento para a alma, pensar doutrinariamente, analisar as questões que a doutrina espírita nos oferece, aplicá-las ao cotidiano, apesar da precariedade moral que ainda nos caracteriza diante de tantos desafios diários, de tantos dilemas interiores que todos trazemos, a vida se apresenta desafiadora. Mas esse desafio da vida, na verdade, são degraus de amadurecimento, são degraus de experiência, são degraus de aprendizado necessários, né? Porque somos criaturas ainda imaturas, precisando aprender muita coisa, aprender com as circunstâncias, amadurecer a nossa psicologia de comportamento, amadurecer a nossa reflexão em torno dos variados desafios que a vida apresenta. E este tema, o auxílio virá, eu gosto muito de fazê-lo, porque diz muito diretamente a todos nós, como pessoas, como instituições, como famílias, como criaturas que vivem
esses perrengues que a vida apresenta diariamente, muitos deles frutos da nossa negligência, muitas dificuldades poderiam ser evitadas, muitas aflições têm causa na nossa teimosia, têm causa na nossa rebeldia. É verdade que existem consequências do passado, né? Existem fatos que são colheitas de plantações anteriores, mas uma boa parte, uma expressiva parcela das nossas aflições poderiam ser evitadas, não fossem a nossa teimosia, a nossa rebeldia, a nossa negligência, o nosso descuido até no trato com as coisas. Nós vivemos um período de pandemia, mais de 150 mil brasileiros vitimados pelo Covid, trazendo transtornos, sofrimentos, aflições, especialmente na área da saúde, com grande impacto na economia, no emprego, nas dificuldades de relacionamento, nas questões que aí estão, que nem é preciso dizer, porque todo mundo bem sabe o momento que estamos vivendo e os seus desdobramentos, às vezes dolorosos. Sepultamentos com urnas lacradas, sem velórios, muitas vezes, aumentando essa tensão, aumentando essa aflição própria desses dias de pandemia. Mas, indiferente à pandemia, mesmo antes da pandemia, circunstâncias complexas carreiam o caminho humano, porque os desafios são imensos em todas as áreas, na moralidade, na agressividade, no relacionamento, nas dificuldades de comunicação, nas tragédias interiores íntimas de cada um, nos questionamentos que continuamente nos fazemos em função daquilo que vamos aprendendo, daquilo que vamos conhecendo e da realidade que nos cabe alcançar e que a gente normalmente tropeça, fracassa, cai. Então, é comum, né? As tragédias humanas, os problemas que se avolumam. Alguns problemas e aflições passam rapidamente, mas alguns outros permanecem conosco, às vezes por décadas, sem solução, sem respostas, desafiando a nossa capacidade de percepção e de solução das dificuldades. Mas esta palestra tem um título significativo. Eu gostaria de convidar a vocês todos a pensarmos na expressão que dá título à palestra. Vejam bem, o auxílio virá. A palavra auxílio por si só, a palavra auxílio isoladamente, se formos procurar uma definição de dicionário, encontraremos que a palavra auxílio é, em síntese, em resumo, qualquer recurso, não necessariamente financeiro, não necessariamente material, mas qualquer recurso ou providência que atenue uma dificuldade. Então, o auxílio pode ser, sim, um auxílio financeiro, mas também pode ser um abraço, pode ser um aperto de mão, pode ser um telefonema, pode ser um agasalho, pode ser um remédio, pode ser um prato de comida, uma maçã, uma informação, uma gentileza. O auxílio pode ser uma providência que facilite a localização de um determinado endereço. O auxílio pode ser a bondade de alguém em nos ajudar numa dificuldade, no entendimento de uma questão. Você pode auxiliar um animal a se alimentar, você pode auxiliar uma criança a entender uma lição, você pode auxiliar um idoso com dificuldade, você pode auxiliar o cônjuge dentro de casa. Quantas tarefas domésticas não se acumulam diariamente em providências materiais necessárias, com vestimenta, com alimentação, com tantas providências que se estendem nos variados caminhos diários do cotidiano humano.
Então, o auxílio é toda iniciativa em favor de alguém. E se não for alguém especificamente, é em favor da coletividade. Toda vez que você tem gentileza no trato, no comportamento, toda vez que você é atencioso, toda vez que você toma cuidado com alguém, com alguma providência, com algum esclarecimento, você está prestando um auxílio, você está sendo útil. E todos nós recebemos auxílio diariamente. Todos nós somos auxiliados de uma forma ou de outra por variadas pessoas, muitas vezes anônimas, que nos prestam serviços variados, sem saber quem será o beneficiário do serviço, e muitas vezes nós nos valemos de serviços alheios sem saber quem executou. Então, o auxílio é esta providência ou recurso moral, material, intelectual, emocional, psicológico, mas também material, sem dúvida, que atenue uma dificuldade, que diminui uma aflição. Mas notem que a expressão traz um verbo na sequência. O verbo vir, virá, está no futuro, é afirmativo e garante, vai vir mesmo. Note que interessante. O auxílio virá, quer dizer, ele vai acontecer. Ele é real. Mas quando que vai acontecer? Eu estou precisando de auxílio, muitos poderiam dizer. Não é no nosso tempo, não é no nosso ritmo. A vida tem sua didática própria. No entanto, esta afirmação, ela é categórica. O auxílio vai vir no tempo que você precisa, no tempo que vai lhe auxiliar, está garantido que vai vir. E esta expressão, ela não é minha, ela é de Emmanuel, é de uma mensagem que tem este título: o auxílio virá. Porque muitas vezes nos debatemos em situações complicadas, difíceis, complexas, e não sabemos como agir. Às vezes não encontramos o discernimento necessário para saber se tomamos esta ou aquela decisão. Se aquela decisão é a mais acertada, se aquela decisão é a melhor decisão a ser tomada, se aquele caminho é o mais correto. Porque muitas vezes uma decisão exige análises complexas e múltiplas sobre variados aspectos, pois que envolve outras pessoas, envolve outras circunstâncias, outras providências. No entanto, o Espírito Emmanuel garante: o auxílio virá. Que auxílio? Aquele que precisamos. Virá no momento certo para atenuar a nossa aflição, diminuir a nossa dificuldade e nos ajudar na superação dos desafios que estamos enfrentando, sejam quais forem. Esta mensagem de Emmanuel, ela é uma mensagem bastante compacta, ela é curtinha, são pouquíssimos parágrafos. Pouquíssimos parágrafos. No entanto, ela traz tanto ensinamento que eu a transformei numa palestra. Eu a usei em 2 dos meus livros. Eu carrego esta mensagem comigo. Eu tenho ela comigo. E eu a uso desde os meus 17 anos. Toda vez que eu sinto o chão abrir embaixo, toda vez que eu sinto a aflição me abraçar, toda vez que eu sinto algo estranho subindo pelas pernas, como a desafiar a minha capacidade de continuar, eu lembro desta mensagem. Porque quem de nós não está desafiado em múltiplos aspectos da vida? Por isso, nesse instante, falo aos meus próprios ouvidos e quero compartilhar com vocês esta grandeza moral, doutrinária de Emmanuel. Eu vou ler a mensagem para vocês
dentro desta palestra, porque ela é muito curtinha, muito compacta, mas de uma grandeza extraordinária. Eu a usei individualmente nas últimas décadas e nos últimos anos, com a indignidade política que tomou conta do Brasil, nas últimas décadas. Eu, no momento de muita indignação, também fui buscar a mesma mensagem com este parâmetro coletivo. E me surpreendi porque a mensagem ela vale tanto individualmente, como pessoa humana, como igualmente vale coletivamente para uma família, para uma instituição, seja ela de que natureza for, para uma nação e até para o planeta. Mas antes de ler a mensagem, eu quero contar uma história pessoal para vocês. De como esta mensagem chegou à minha compreensão e ao meu uso. Eu nasci uma criança muito retraída. Embora não pareça, eu fui um adolescente e uma criança muito tímida. Muito tímida. E tive muita dificuldade de relacionamento na infância. Eu me lembro perfeitamente que por volta dos 7 ou 8 anos de idade, se alguém dissesse que eu era um menino bonito, eu arranhava, mordia, tacava pedra, tacava copo, ou chutava o que estivesse ao meu alcance. Era uma criança retraída com dificuldade de relacionamento. Mas a minha professora dizia que eu tinha uma boa dicção, que as minhas palavras fluíam com naturalidade e que eu pronunciava bem as acentuações, que eu pronunciava bem as pontuações. E ela escalava-me com frequência para ler o ditado. Naturalmente que vocês se lembram do ditado. João e Maria foram à casa da vovó, ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. Claro que não era com essa velocidade, né? Na infância, adaptada ao ritmo da criança, eu era levado à frente da classe, ficava vermelho como um pimentão e tinha que ler o ditado para os colegas escreverem o ditado. A professora me escalava com frequência para fazer isso. Eu morria de vergonha, mas naquele tempo a gente obedecia às professoras. Não é como hoje, né? Que os alunos desafiam os professores, muitas vezes com a aquiescência dos pais, o que é um equívoco de largas proporções. Porque a tarefa educativa, como tem bem disse o nosso Osmar na palestra proferida aqui online para Matão, na educação, o papel dos pais e da família é educar as crianças e os seus componentes todos. Essa educação que exige um esforço continuado. Por causa da minha dicção, que ela considerava muito boa, e a fluência verbal que ela sempre elogiava, ela me escalou para ser o aluno que faria a saudação numa cerimônia cívica, coincidente com o aniversário da cidade. Mineiros do Tietê aniversaria no dia 29 de agosto, e a prefeitura da cidade, na época, em 1970, quando o Brasil não perdeu de 7-1 e ficou tricampeão do mundo, em 1970, a prefeitura programou uma atividade cívica coincidente com o aniversário da cidade, considerando a proximidade do dia 7 de setembro. E esta cerimônia seria realizada, como foi realizada, no piso de acesso à igreja matriz da cidade. Nas cidades interioranas, como vocês sabem, tem uma escadaria do jardim, do pátio do jardim, para atingir o piso de acesso da porta da igreja. Então, essa cerimônia seria realizada lá. E ela me treinou durante uma semana para que eu decorasse a frase. Vamos iniciar a cerimônia cívica. Cantemos o hino à bandeira. E eu fiquei bom, porque ela me treinou a semana inteira. Todo dia ela perguntava, fale de novo, fale de novo. Eu errava, gaguejava, mas decorei. E na véspera, ela levou o hino à bandeira escrito à mão, com letra bonita de professora, e me disse,
leve com você no dia. Quando você disser, cantemos o hino à bandeira, se ninguém cantar, você começa. Mas eu era um aluno tímido. Como é que eu ia desobedecer aquela orientação? A aflição tomou conta de mim. No entanto, o dia chegou. Era um domingo de manhã, me parece, pelas minhas lembranças, e foram convidadas as autoridades locais, todas as famílias e autoridades das cidades vizinhas, prefeitos, vereadores, autoridades gerais. Haveria um mestre de cerimônia que conduziria a cerimônia, convidando os ilustres participantes, que formariam uma mesa, mas eu seria o aluno representante da escola para fazer a saudação inicial. Muito bem. Havia aproximadamente naquele recinto em torno de 3.000 pessoas. Eu fui procurar no IBGE, em 1970, Mineiros do Tietê tinha 5.000 habitantes, 3.000 na zona rural e 2.000 na zona urbana. Hoje está com 14.000. Em 50 anos não conseguiu triplicar ainda, mas está lá com seus 14.000 habitantes. Muito bem. No dia aprazado, adaptaram um microfone de pedestal na minha altura e colocaram no alto da escadaria, no pátio. E ali embaixo estavam todas as pessoas, autoridades, professores, famílias, outros alunos. Mineiros do Tietê, naquela época, só tinha o grupo escolar Antônio Ferraz. Chegada a hora, a professora falou, pode subir, garoto. Naquele tempo, o uniforme era uma calça curta, azul marinho, escura, né? E uma camisa branca com o emblema do estado de São Paulo aqui do lado direito, um bolsinho lateral. Subi, aquela multidão à minha frente, no pátio do jardim, e a professora lá de baixo, sentada junto com as demais pessoas, depois que deu o sinal, porque afinal de contas havia caixas de som espalhados pelo jardim, em árvores e postes amarrados, né? Amarradas, e a professora lá de baixo falou, pode falar, pode falar. E eu então tinha treinado, eu havia decorado e falei na minha simplicidade, um garoto de 10 anos, magérrimo, envergonhado, travado de timidez, mas ali de frente ao microfone de pedestal, foi o primeiro convívio com o microfone, esse instrumento que hoje eu gosto tanto, falei com a força dos pulmões. Vamos iniciar a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira. Silêncio absoluto. Aqueles segundos pareceram séculos. E eu não sabia o que fazer. Comecei a vermelhar, sem saber o que fazer. Eu olhei para a professora que estava sentada lá embaixo, no início da escada, e ela lá de baixo falou, cante, menino, cante, 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 a letra no bolso. E eu fui ao bolso. Cadê a letra? Eu havia esquecido a letra. E então, sem saber, na minha inocência, de que tudo que eu falasse ali sairia nas caixas de som espalhadas pelo jardim, eu falei, eu esqueci. E aí foi uma gargalhada generalizada. Quando eu falei esqueci, aquele vermelhão, acho que nem era vermelho mais, né? Aquele vermelhão, acho que ficou fogo queimando por dentro, com a gargalhada geral, olhei para baixo, e quando olho para baixo, vejo, entre aspas, aquele monstro subindo em minha direção. Eu a conhecia bem. Naquela época, o giz voava no meio da classe. O apagador voava no meio da classe para atingir o aluno falante no fundo da classe. E aquela mulher que eu conhecia muito bem, subindo com seus saltos altos na minha direção, eu, dei no pé. Foi a segunda gargalhada. Dei no pé e corri atrás da igreja. Quando eu corri atrás da igreja, ela correu atrás de mim. Foi a terceira gargalhada. De toda uma plateia. Foi uma vergonha pública exposta. Eu estou falando aqui não para acusar a minha professora já desencarnada, mas para agradecê-la. Ela me jogou numa fogueira. Eu poderia ter ficado gago. No entanto, ela me preparou para as tarefas que viriam, porque eu adoro falar em público. Eu adoro falar em público atualmente. E aquilo foi uma prova de fogo. Ela foi um instrumento para me jogar naquela situação. Às vezes a Neuza, a esposa, pergunta, você não tem vergonha de fazer os outros rirem? De fazer os outros chorarem, às vezes, nas palestras? Eu não, eu adoro fazer isso. Provocar o sentimento, que é uma coisa tão bonita, que nos faz buscar os recursos da espiritualidade.
E então, não me perguntem o que aconteceu atrás da igreja. Eu não me lembro, até hoje. O que eu me lembro bem foi a gozação da molecada. Não no dia seguinte, na segunda-feira, mas pelos anos afora. Olha o hino à bandeira! Canta aí, Carrara! Canta aí, Orson! Canta! E eu me transformei num adolescente travado pela timidez. Eu tinha 10 anos, estava às vésperas da adolescência e me tornei um adolescente travado pela timidez. Eu perguntei a um doutor em psicologia, amigo meu, um ótimo palestrante, aliás, Osmar, convide-o, eu posso passar o contato, o nosso querido Luiz Fernando Lopes, de Recife, Sim. excelente palestrante, doutor em psicologia, somos muito amigos. Eu perguntei para ele, Luiz Fernando, por que é que eu não me lembro o que aconteceu atrás da igreja? Ele falou, possivelmente ela deve ter pego você pelo cabelo e seu idiota, seu moleque. E você guardou isso para sobreviver. E verdadeiramente eu não me lembro o que se passou atrás da igreja. O fato é que eu tinha vergonha de tudo. Eu não conseguia entrar numa loja, numa padaria, se alguém sorrisse para mim. Eu já ligava, o menino do aí na bandeira, você não cantou, não lembrou, né? Tudo era ligado a este trauma que ficou. E eu passei a minha adolescência assim, com dificuldade. Não, pouco convivi com os outros adolescentes na minha idade. Realmente eu ficava em casa, da escola para casa, da casa para a escola e só. Mas foi, de uma certa forma, muito bom, porque nessa época de adolescência eu li toda a obra de André Luiz, de Humberto Campos, romances clássicos de Emmanuel, etc. E depois reli, é claro, mais de uma vez, várias vezes, mas enfim, a história é essa. Mas eu queria me libertar porque eu me sentia prisioneiro daqueles laços, daquela tortura psicológica, do trauma aos 10 anos de idade, de uma vergonha pública aos 10 anos de idade. E eis que, em janeiro de 1977, eu estava com 16 anos, acompanhando meu pai, que era palestrante também, e levava os livros nas palestras, acompanhando meu pai na porta de um determinado centro espírita, que eu nem sei mais qual é. Eu recebi um volante, essas mensagens avulsas que a gente recebe normalmente na porta do centro. Guardei no bolso e fui ler em casa. E eu estava querendo me libertar. Eu estava precisando de auxílio. E o título da mensagem era e é O Auxílio Virá. Aquilo me chamou muita atenção. Ela é curtinha, eu vou ler daqui a pouco para vocês. E li aquilo e percebi que aquilo poderia me ajudar, porque eu me enquadrei perfeitamente no texto da mensagem. Chico havia psicografado aquela mensagem há pouco tempo, ela era daqueles anos, daqueles meses, e já estava impressa e distribuída pelo Grupo Espíritos Mensageiros da capital paulista. E então, por causa do teor da mensagem, eu quis me libertar e quis entender mais aquilo que a mensagem dizia. E aí me debrucei agora com outros olhos na literatura espírita, para compreender o que se passava comigo e como me libertar. E esta mensagem foi o detonador, o acionador da minha libertação. Coincidente, comecei a namorar a Neuza naquele ano, em agosto daquele ano de 77. Aliás, eu ainda estava um pouco travado pela timidez, foi ela que tomou a iniciativa. E aí, vai ou não vai? Porque eu estava assim ainda, né? Eu tinha vergonha de tudo, tudo para mim era motivo de trauma, de vergonha, de dificuldade. E começamos a namorar, e a leitura e a reflexão dessa mensagem, com a presença da Neuza, que foi significativa e é até os dias atuais, claro. Estamos casados há 38 anos, temos 3 filhos, 2 netos, os 3 filhos casados, e vivemos uma harmonia muito grande em função desta convivência tão pacífica e tão boa que alimentamos com muito carinho, muito respeito e muita gratidão um pelo outro. De forma que esta mensagem ajudou-me
consideravelmente. Eu gostaria de ler para vocês, porque ela é bem curta e ela merece ser lida, até porque poderá ajudá-los. Se você procurar na internet, você vai achá-la em forma de clipe, não foi eu que fiz. Outras pessoas fizeram, tocadas também por esta sublime e maravilhosa mensagem. E Emmanuel, pois, começa a sua mensagem assim: o problema que te preocupa. Bom, a primeira frase já aciona as nossas dificuldades. Qual é o problema que te preocupa, que nos preocupa? São muitos, né? São muitas as preocupações, desafios que estão na nossa intimidade, na nossa cabeça, no nosso dia a dia. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E às vezes é tão amargo que paralisa os movimentos, paralisa o raciocínio, paralisa a iniciativa, paralisa a autoestima. Tamanha a lembrança amarga daquilo que te aciona, daquilo que te maltrata, daquilo que te judia. E tão amargo que talvez nem possa comentá-lo de pronto. Quantos de nós, às vezes, não somos capazes nem de comentar, a gente nem consegue compreender o que se passa com a gente? Às vezes, a sombra interior é tão grande que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. A sombra interior, esses conflitos somados interiormente com as adversidades externas, fazem o problema se agravar e muitos de nós parece que perdemos o rumo. E alguns perdem mesmo. Destrambelham o pensamento, alguns se suicidam, o que é realmente. Me corta o coração quando ouço falar em suicídio, porque é uma ilusão sem precedentes. Nós somos imortais, não morremos. Morre o corpo, mas nós continuamos. E nós não vamos eliminar os traumas e problemas com a morte, não. Nós vamos continuar como desafios para o nosso crescimento, a entender, claro que no mundo espiritual, com uma visão dilatada. Mas o suicídio é uma ilusão sem precedentes. Entretanto, vírgula, vocês estão vendo que eu tenho um bom volume de voz. A minha caixa torácica tem uma boa potência de voz. Permita-me, todavia, erguer um pouco o volume de voz nesta expressão que Emmanuel vai dizer agora. Entretanto, vírgula, depois eu volto ao normal, tá? Eu vou erguer o volume de voz, que já é potente, até porque eu preciso disso. Preciso para mim mesmo. E tenho certeza que vai auxiliar a vocês todos que estão ouvindo. E aqueles que vão ouvir, diante de tantos desafios diários que enfrentamos em todas as áreas do relacionamento, das enfermidades, da saúde, do emprego, do dinheiro, das finanças, das famílias, dos filhos, da educação, etc. Diz Emmanuel, entretanto, não esmoreças, não esmoreças. Como a dizer, não se entregue, não se permita abatimentos, não se permita entristecer-se. Como a dizer e convidar, reaja, levante-se, prossiga. É isso aí, Fernanda. Prossiga. E eu acrescento, prossigamos. É preciso. E ele, depois de dizer isso, começa a dar a dica de superação. Eu vou ler as dicas. São rápidas. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Claro que não. Como é que podemos cogitar do abandono de Deus? A inteligência suprema, presença constante, permanente, solícita, amorosa, justa, grandiosa, perfeita. Abandonar os filhos de forma nenhuma. Não combina com a grandeza da inteligência suprema. Não há coerência nessa afirmação. Deus nunca nos abandona. E Emmanuel diz, Deus não nos abandona. Faz silêncio e não te queixes. Viciamos na lamentação, né? Alegra-te
e espera, porque o céu te socorrerá. O céu, naturalmente, representando a providência divina na ação dos benfeitores espalhados e trabalhando por toda parte. Mas agora vem a conclusão da mensagem. Meus amigos, a última frase é sensacional. Esta última frase abriu em meu coração uma perspectiva que a gente não pode esquecer dela. Individual, familiar, coletivamente, para a nação, para o planeta. Sabe o que Emmanuel diz? Uma frase curtinha. Depois de dizer, alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá, ele diz o seguinte, e aí vai concluir a mensagem, é o fim da mensagem. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Acabou a mensagem. Eu fiquei perplexo com esta afirmação de Emmanuel. A gente não pensa nisso e esquece desse detalhe. Por meios que desconheces. Claro, a nossa visão é limitadíssima. A nossa percepção é tacanha. A nossa percepção é míope. Por meios que desconheces. Claro que sim. Quanta coisa além da nossa visão limitada, carente, precária, neste planeta de provas e expiações, com tanta grandeza superior e bela nos aguardando, nós queremos limitar a nossa condição por meios que desconhecem. Aí eu quis saber, mas quais são esses meios? Deus permanece agindo. Aí eu quis saber como é que Deus age. Aí aprofundei o estudo da doutrina espírita nas obras básicas, em Leon Denis. E aí o meu coração foi se enchendo de esperança. E eu sempre me lembro dessa frase que quero compartilhar com vocês. E quero pedir a vocês guardarem no coração, por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Esta ação de Deus é permanente. Deus não é parado, estático, criou e fica sentado num trono. Não, Deus não tem trono, nem tampouco fica sentado. Deus age, acompanhando o cumprimento de suas leis sábias e generosas em toda parte, e não abandona os filhos. Nós estamos aqui num planeta maravilhoso do ponto de vista natural, né? Mas habitado por espíritos endividados, que somos nós, espíritos comprometidos, ainda dormentes. No entanto, outras grandezas celestes, outras belezas, são habitadas por inteligências desprendidas, amáveis, superiores, perfeitas. E outras habitações miseráveis são habitadas por espíritos primitivos. E Deus não abandona ninguém, nem tampouco os insetos, os micróbios, as bactérias, os animais, os pássaros, não abandona ninguém. Deus está em toda parte e cuida de sua obra. A inteligência suprema abre uma perspectiva de análise, de reflexão, de grandeza que nos encanta profundamente a vida. Portanto, se você se sente abatido, se você se sente assoberbado de dificuldades, busque o Pai Celeste. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Esta palavra, esta expressão, essa afirmativa, vale individualmente, e como disse a vocês, eu estava num período de indignação com a pátria e esta expressão me fez entender largamente o processo todo da presença divina em nossas vidas. Porque verdadeiramente a bondade de Deus se estende a todos. E nós temos o universo conhecido, né? Pesquisado pela NASA, que já cogita dos universos paralelos, os multiversos. Quer dizer, a grandeza de Deus vai além da nossa tacanha percepção, da nossa visão limitadíssima. Mas, felizmente, a doutrina espírita abre este panorama. E se quisermos, além dos critérios básicos
científicos apresentados pela codificação espírita de Allan Kardec, se quisermos viajar filosoficamente com alegria para entender a expansão desses pensamentos, desses conceitos, busquemos o grande Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, o grande enigma. Duas obras maravilhosas para falar da grandeza de Deus. Então, o nosso coração se enche de entusiasmo diante dessas grandezas todas, para não nos permitirmos nos entregar, para não nos abatermos e prosseguirmos a nossa caminhada destemidos, determinados, conscientes, adquirindo e desenvolvendo a consciência de que somos criaturas imensamente amadas. O ideal espírita nos motiva intensamente. O ideal espírita alimenta o nosso entusiasmo, porque nos dá essas diretrizes maravilhosas, envolventes, lógicas, confortadoras da própria dinâmica da vida humana. O aprofundar do estudo das obras básicas, dos cursos oferecidos pelas casas, o estudo individual, a reflexão madura dos conteúdos, o trabalho espírita em geral, agora multiplicado pela virtualidade, nos vai aumentando a nossa percepção desse compromisso de trabalhar pelo próprio esclarecimento e dividir as nossas reflexões. Não tenhamos timidez, como eu tive lá na infância. Não tenhamos medo. Não, todos somos capazes, imensamente capazes. Todos podemos produzir conteúdos, desde que sejamos fiéis ao conteúdo da doutrina espírita. Porque as nossas ideias próprias se transformam em opiniões, mas a nossa opinião é apenas uma opinião. Ela pode estar equivocada. Então, para não cometermos equívocos, temos que basear as nossas diretrizes na codificação de Allan Kardec no Evangelho do Cristo, para que isto seja o norteador das nossas ações. A presença de Jesus no planeta, um espírito co-criador, perfeitamente identificado com o Pai, ele que não é Deus, é um irmão mais velho, que já alcançou os páramos da perfeição, ainda que relativa, dá a dimensão desse caminho evolutivo oferecido para todos nós. Todos nós somos deuses em potencial, como disse o Cristo, sois deuses, capazes de amplas realizações. Não nos deixemos, pois, iludir pelo pessimismo. O pessimismo, a tristeza, é uma ilusão. É uma sedução. Claro que há motivos para tristezas diante das lutas difíceis, mas ficar triste é normal. Agora, permanecer na tristeza é que é o problema, né? Então, levantemos a cabeça, busquemos a Deus, porque Deus, por meios que desconhecemos, permanece agindo. Então, nós queremos, meu caro Osmar, agradecer a oportunidade dessas reflexões e sugerir aos nossos amigos conectados aqui que busquem no YouTube o Auxílio Virá. Existem vários clipes produzidos por vários amigos, como existe também apenas o texto. Eu quero sugerir a vocês que tenham esse texto à mão, disponível, porque ele realmente, pelo menos no meu caso, me ajuda continuamente. Mas é preciso refletir sobre cada parágrafo. Cada parágrafo daquele dá uma palestra. Claro, nós fizemos um resumo, lemos a mensagem, nem paramos para comentar algumas linhas. Mas a mensagem no seu todo é material para um congresso de vários dias, só para falar sobre isso. Considerando a grandeza de Deus, os aspectos que se desdobram de cada frase que ali está, dada a sabedoria do autor. Emmanuel, que produziu os romances clássicos, históricos do cristianismo nascente, que produziu os maravilhosos livros de análise do Evangelho, da coleção Fonte Viva, também produziu essas mensaginhas compactas. O Espírito Superior é capaz de falar muito com poucas palavras. Então, aproveitemos esses ensinos que nos ajudam tanto. A Cristiane está perguntando aí qual é o nome do texto, né? O Auxílio Virá. É o nome da palestra, inclusive. Você vai achar na internet. Coloque lá. O Auxílio Virá. Emmanuel, Chico Xavier. O Auxílio Virá. É este o nome do texto.
Muito obrigado, meu caro Osmar. Vamos ver se o pessoal quer participar aí nesse instante, né? Muito bom, Orson, muito bom. A gente se sente muito motivado, né? Com muita esperança com essas palavras que você nos traz a partir do texto de Emmanuel. Você sabe dizer se ele está publicado em algum livro, esse texto, só esparso? Olha, Osmar, eu já fiz essa pesquisa e eu teve uma, porque essa palestra eu tenho ela há muito tempo, há mais de 10 anos. Me parece, existe um livro publicado, eu não sei se é pelo SEC, eu não me lembro exatamente se é alguma coisa de luz, mas eu não me lembro a primeira expressão. Eu preciso, inclusive, atualizar a palestra para citar o livro onde está publicado, mas ela está publicada. Não sei se é corolário de luz, alguma coisa nesse sentido. Mas ela foi impressa, avulsa, distribuída fartamente, mas ela está em um livro. Eu já cheguei a localizar, na época eu cheguei a citar, mas eu não decorei o nome do livro. Se não me engano, é Corolário de Luz, mas eu não tenho certeza dessa informação. Mas é fácil localizar na internet, tanto o texto todo como o livro, né? É, Realmente muito importante, se alguém tiver ainda algum comentário, né, para fazer aí nesses momentinhos que nós temos, aqui pelo nosso Facebook, a gente está à disposição. Enquanto isso, também queria comentar que vem de encontro aquela frase, né, que o Chico diz que recebeu de Emmanuel, que recebeu de Maria, mãe de Jesus, que diz tudo isso também passa, né, ou tudo passa, né? Quer dizer, assim como as aflições passam, o auxílio vem e nos ajuda a passar por essas dificuldades que mostram bem a misericórdia divina que nos sustenta a passar por aquilo que nós mesmos criamos, né? Não foi Deus que criou a dificuldade para nós, né? Nós criamos, ele é tão misericordioso que ele nos ajuda a passar por aquilo que nós mesmos criamos. É como mais ou menos uma criança que quer passar por um rio e não consegue, vem o pai, fala, aí vai falar, viu, eu falei para você que não ia dar certo, e fala, não, vamos lá, vamos passar, né? Ou então venha para cá, vamos voltar, né? é que a sabedoria desses espíritos, né, que já são experientes, essa experiência desses espíritos, eles já têm essa percepção, então eles são capazes de transformar essa experiência da presença divina nos auxiliar nesses pequenos textos compactos, né? Realmente. A Maria está perguntando se o livro não é Vinha de Luz, não é, Não, né? não é Depois a gente vai não, não localizar. é não. É Tá, outro livro. Porque muito o bom. Vinha de Luz são comentários de trechos do Evangelho, né? É, Esse daí não é comentário de trecho do Evangelho, esse é uma mensagem de Emmanuel mesmo, psicografada pelo Chico numa daquelas costumeiras reuniões dele, e foi colocada num livro. Eu não sei, não lembro se o livro é da Ideal, eu não me lembro realmente. Eu a precisaria gente fazer uma localiza. pesquisa. E essa história da infância, quem não tem, né, uma história dessas para contar e a gente aprende também, né? Acho que aí começou o auxílio para a sua dificuldade, né? Na própria aflição já vem o auxílio também, né? Pois é, você veja que a aflição naquele momento abriu um caminho diferente. Eu tive que buscar ajuda. Eu queria me libertar. Me sentia dentro de uma bolha, né? A bolha do trauma. E a mensagem foi a agulha que furou a bolha, né? Sim, exatamente. Muito bom. O Elias está perguntando: o Orson é médium de alguma forma? Todos somos. Todos somos médios, Elias. Olha, eu não tenho mediunidade explícita. Eu não sou médium de receber mensagem psicofônica, de receber mensagem psicográfica. Eu sou um médium intuitivo, digamos. Por exemplo, quando estou fazendo palestra ou escrevendo, sou eu mesmo que estou escrevendo, sou eu mesmo que estou falando, eu sei tudo que estou falando. Mas a fluência, eu percebo que muitas vezes não é minha. E esta fluência é interessante porque eu estou num determinado raciocínio de fala e eu fico pensando comigo mesmo, e agora, o que que eu vou falar? Qual é a sequência que eu vou falar, né? E a sequência vem com uma naturalidade que é uma delícia sentir, sabe? Mas aquele conteúdo já está em mim, o que tudo que eu falei não veio de fora, está dentro do meu próprio cérebro, está aqui nas minhas pastinhas do HD, né? Porque eu estudei, eu li, eu procurei, etc. Não vem informação nova, mas eu penso que os espíritos acionam os meus arquivos.
Então, eles colocam, às vezes, eu falo, e agora? Essa questão de segundos, né? E agora, o que é que eu vou achar? E aí vem a informação. Olha, a Fernanda parece que localizou o livro aí, olha, Recados do Além. Recados do Além. Ô, Fernanda, que bom, viu? Recados do Além, acho que era isso mesmo, viu? Que Muito bom. maravilha. Olá. Então é isso, né, Orson? Vamos. Alguém mais? Algum comentário mais? Alguma dúvida? Podemos ir para as vibrações agora, né? Nós queremos agradecer muito a sua presença conosco, a sua disponibilidade, né? Você também colabora lá na organização, na direção do Encontro Amigos de Caibar-Chuto, não é? O encontro anual Cai Barchuto é um evento, como o próprio nome diz, é anual e nós estamos junto com outras pessoas realizando. É um evento muito grande, é um evento de grande porte. Esse ano foi totalmente online, foi a primeira experiência online, porque nos outros anos ele foi presencial com 1.000 participantes, né? Agora vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né, Osmar? Vamos ver como é que vai ser esse retorno. Nós não temos ainda segurança para afirmar que será presencial e, ao mesmo tempo, nós não queremos desprezar o modo virtual, porque ele é muito facilitador, né? É. Diminui consideravelmente os custos do evento, porque é um evento de alto custo, considerando a grandeza dele em termos de numérica mesmo, né? E pelo deslocamento de palestrantes, etc. Vamos ver como é que vai ser, mas logo a gente vai anunciá-lo. E 1.000 pessoas em Matão. Foi feito em Em Matão. Matão. Nossa, Normalmente, para você ter uma ideia, em 2018 e 2019, nós tivemos aqui a presença de aproximadamente 1.000 pessoas provenientes de 90 cidades que vieram a Matão. Então, nossa. é um evento de expressão, ele se consolidou. E me parece, segundo alguns observadores aí, que hoje ele é o maior evento do estado de São Paulo. Do Nossa. estado de São Paulo. Sem considerar o evento da USE estadual, sem considerar o evento da USE estadual. Mas como ele é anual e da USE não é anual, então ele passou a ser considerado o maior evento do estado de São Paulo. É muito interessante porque é uma experiência realmente maravilhosa, né? Então E você imagina 90 cidades vindo para cá, e é um evento que exige muito na organização, né? Ele custa caro para organizar. Então a virtualidade abriu um universo diferente, né? Porque não é fácil levantar fundos para fazer um evento desse. Caibar Schutt, que foi o bandeirante do espiritismo, né? Um grande divulgador no início do século, vamos dizer, né? Em Matão, né? Com a Revista Internacional do Espiritismo, jornal Clarim, editora, né? Isso mesmo. O Kai Barchutio, ele está bastante em evidência atualmente, né? Porque o trabalho dele foi gigantesco. Aliás, Osmar, eu quero te sugerir também convidar o Davi Lisenberg. O Davi é aqui de Matão. E o Davi pode ser considerado hoje o maior estudioso de Kai Barchutio. Ele tem muitas informações históricas sobre Kai Barchutio. Um trabalho belíssimo. Gostaria até de sugerir para você convidá-lo. Sim, vamos ver, sim. Muito bem, Orson, queremos agradecer muito a sua presença e disponibilidade conosco, convidando você a ficar aqui ainda mais alguns instantes. Nós vamos fazer agora nossas vibrações, né? Nosso passe à distância e depois os nossos recados finais. Então, quero convidar a todos para mantermos os nossos pensamentos unidos, para nesse momento vibrarmos, rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar, vibrando e abrindo o nosso coração para recebermos as energias espirituais do passe, que cada um de nós recebe através dos benfeitores espirituais que nos assistem, da nossa casa espírita, e assim suprindo e auxiliando nas necessidades de cada um, conforme as nossas possibilidades. Abrindo nosso coração, nosso pensamento, com o nosso pensamento em Jesus, para recebermos as energias do passe. Cada um recebendo conforme a sua possibilidade, com a fé, com a confiança na misericórdia divina, que nos sustenta a todos.
E assim, após recebermos essas energias espirituais, que possamos também vibrar, rogando aos bons espíritos que nos assistem, nos auxiliando nas aflições desse auxílio que virá, confiando nessa misericórdia divina que nos proporciona esse auxílio incessante, conforme as nossas possibilidades. É a hora de pensarmos e rogarmos a Deus por nós mesmos, pelas aflições, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas escolhas, pelas decisões. Que os bons espíritos, em nome de Jesus, possam nos inspirar e nos sustentar nas aflições, nas dificuldades e, sobretudo, nos desafios, nas tarefas a cumprir, nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos, enfim. Que possamos todos nos sentir sustentados como realmente estamos por essa misericórdia incessante de Deus. E também rogando pelos nossos amigos, familiares, que saibamos estar em dificuldades, em aflições, que os bons espíritos possam também sustentar a cada um naquilo de que necessitam dentro de suas possibilidades e merecimento. E também aqueles que não são nossos conhecidos ou amigos, mas irmãos em humanidade, que também passam pelas aflições, das dores, da enfermidade, nos hospitais, nas ruas, no crime, na corrupção, na ilusão, na dependência química, no orgulho, na vaidade. Que possamos também vibrar por nossos irmãos em humanidade. Aqueles que já estão no mundo espiritual, pelo processo da desencarnação, também possam receber nossas vibrações de amor e caridade. Sejam eles aqueles nossos amigos, ou aqueles que não conhecemos, mas que sabemos que com a nossa vibração recebem esse auxílio que virá, do qual muitas vezes também nos fazemos portador. Que possamos contar sempre com o auxílio divino para nos fazermos esse portador do auxílio quando necessário, bem como recebermos o auxílio quando necessitados. E agradecemos a misericórdia divina que nos proporciona estes momentos de reflexão, a possibilidade de estarmos reunidos virtualmente, com o nosso coração e mente voltados para esses momentos, em que recebemos tanto auxílio, tanto amparo, tantas luzes espirituais que nos enchem o coração e a mente de esperança. Gratidão à misericórdia divina, que nos proporciona estes momentos diante do que necessitamos, e junto com o auxílio dos amigos espirituais e também dos encarnados que nos sustentam. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos ampare hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, Orson, nós queremos agradecer muito, mais uma vez, a sua possibilidade de estar conosco. Vamos agendar aí novas oportunidades de estarmos juntos, né? Muito obrigado, Osmar, muito obrigado aos amigos que aqui estão. Foi uma oportunidade muito valiosa ao meu coração. Tenho muito a agradecer a vocês todos. Muito agradecido e tenham todos um bom domingo. Muito bom. Quero só dar um recadinho antes da gente finalizar, que nós temos as nossas lives, né? Eu acho que o Orson também sempre recebe nossa divulgação. Nos dias das palestras que nós temos na Casa Espírita, quando eram físicas, né? Segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14, sexta-feira às 19, domingo, como hoje, às 10 da manhã, e também as reflexões do Evangelho, que é aquelas reflexões que a gente faz sobre o Evangelho, terças, quartas, quintas e sábados, 19 horas. Ao vivo pelo nosso Facebook e depois no YouTube, no nosso canal. Também, como nós temos as atividades de auxílio às famílias, né? Nós continuamos, embora não mais montando as cestas básicas, mas recebendo as doações em recursos financeiros para comprar as cestas básicas. Então, nós temos hoje 300 famílias que nós auxiliamos de forma emergencial, hoje 400 cadastradas, Orson,
400 famílias cadastradas de forma emergencial, além das quase 100 que nós já temos cadastradas. E, enfim, é assim que a gente vai com o auxílio das pessoas, né? Buscando esse auxílio de aliviar um pouquinho a necessidade das pessoas. Os dados para doações financeiras estão também no Facebook e no YouTube da nossa casa. E assim, nós queremos desejar a todos um bom domingo, com muita alegria, muita paz, muita harmonia. Orson, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sempre e vamos aguardar estarmos juntos novamente. Bom dia a todos, muito obrigado, um bom domingo para todos. Até breve. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, bom domingo a todos e até aí nossas próximas oportunidades, nossos próximos encontros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.